Boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que você for me ver. E eu vim aqui hoje para falar um pouco sobre o preparo para a volta do Messias. Vamos ver um pouquinho o que estava acontecendo antes do ministério dele aqui na Terra, quando ele veio, nasceu, humildemente, como a gente já conhece a história, né? E tem o retorno dele, o retorno como rei para governar. E por causa do que já está acontecendo no mundo, por causa de tantas perseguições, até mesmo por causa de a gente estar insatisfeito com o país em que nós vivemos, então muitas pessoas elas já estão pedindo a volta de Cristo, a volta do Messias. Mas será que nós estamos preparados para receber Ele? Ele vai vir para governar, para reinar em Jerusalém. Mas o que será que ainda pode acontecer nesse mundo? Alguma coisa ainda mais vai acontecer. Aqui eu vou ler Mateus 3, de 1 a 4. Não, Mateus 3, de 1 a 3. Uma pequena passagenzinha do que estava acontecendo naquela época, há mais de 2000 anos atrás. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Arrependei-vos, porque o reino dos céus, ou seja, de Deus, o Pai, o Criador, né? Toda vez que a Bíblia se refere aos céus, está falando daquele que está acima de todas as coisas. Não é apenas desse céu azul que a gente vê, não, tá? É o céu dos céus, que nós não temos nem ideia da distância que é. Ok? E então ele pregou, né? Para arrepender. Ó, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Este quem? Tanto o Messias tinha sido anunciado pelo profeta Isaías, mas aqui está falando de João Batista também. João Batista também tinha sido Isaías, o profeta Isaías, muito antes, ele tinha profetizado que uma voz ia clamar no deserto, preparando o caminho para o Messias. Muito antes do Messias vir, muito antes de João Batista nascer. E tem toda uma história longa que não dá para contar aqui agora, porque a gente tem que fazer vídeos rápidos, né? Então, aqui no 3, Mateus 3:3, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então tem que preparar o caminho do Senhor, tem que endireitar as suas veredas. De repente você está se sentindo aí como uma voz clamando no deserto. Porque você fala e ninguém te dá ouvido. E as pessoas riem de você. E fala que você... Sabe? Nós temos um grupo grande que agora é a restauração para a volta do Messias. Porque está escrito na Bíblia, depois eu vou ler mais outro versículo que fala sobre a restauração de todas as coisas. E as pessoas, elas às vezes elas se habituam em alguma coisa que aprendeu, que foi passando de pai para filho, e elas não querem mudança. Então, quando Deus traz uma revelação, quando Deus abre o olho, a mente e mostra algumas coisas, tem gente que não quer. Então, você se sente como um João Batista clamando no deserto. Mas não se preocupe, continue clamando, ok? Porque precisa endireitar as veredas. A igreja
não está preparada. Os cristãos, os evangélicos, os messiânicos, seja quem for. Nós precisamos nos preparar para a volta do Messias. Não adianta só falar, vem, Senhor Jesus. Nós temos que andar de conformidade, de forma que agrade a Ele. Senão nós vamos passar muita vergonha quando Ele voltar. Para muitos, a volta do Messias vai ser um terror, porque a pessoa não vai estar preparada. E Ele é a luz que brilha mais que o sol. E quando você foca uma luz, você está no escuro, ninguém vê exatamente como você é. Mas quando você está diante de uma luz, todo mundo vai ver todos os seus detalhes, né? Agora, continuando aqui em Atos. Jesus cumpriu a obra dele, tudo. João Batista pregou arrependimento para aquele povo, preparando a vinda do Messias. Na realidade, Jesus já estavam ali, mas ele estava ainda naquela fase de... até os 30 anos de idade dele, ele viveu uma vida normal, de um ser humano honesto, judeu, praticante, ia à sinagoga, ia ao templo, estudava a Torá. Ele teve uma vida normal. É claro que não é uma vida igual a outras pessoas, que eu quero dizer assim, no sentido que ele era perfeito. Ele faz, e tudo ele fez para nos dar o exemplo. Ele nem precisava, ele é a própria lei, ele é a própria palavra de Deus. Mas ele estudava a Torá, o Antigo Testamento, que era escrito na época, porque o Novo foi escrito depois, né? O Novo Testamento foi escrito depois que Jesus já tinha partido desse mundo. Então, mas ele ia, estudava. E João Batista pregou, Jesus se manifestou, foi conhecido em público após os 30 anos, teve o ministério dele, que todo mundo conhece, até quem não segue a religião, nada, não estou nem falando em religião é um modo de dizer, né? Até quem não segue os ensinamentos do Messias, sabe a história dele. Mas aqui agora já é com os apóstolos. Jesus já tinha cumprido a sua missão, passou por todo aquele sofrimento e foi embora. Foi ficar com o Pai, de lá ele enviou o Santo Espírito dele, porque ele falou necessário que ele fosse para que o Espírito viesse. Nisso, os apóstolos ficaram reunidos, orando, buscando. Você não pode fazer a obra do Senhor se você não estiver preparado. Se você não tiver com o Espírito Santo dele, você não pode fazer a obra dele. Porque é o Espírito Santo que vai fazer as pessoas que ouvir a palavra se convencer que elas estão erradas e que elas precisam mudar. Não é a nossa sabedoria, não é o meu sorriso, não é o meu sorriso lindo, quer dizer, desculpa, é brincadeira, tá? É o Espírito Santo que faz a obra, ok? Então, e aqui começa a obra dos apóstolos, e eles começam a pregar. E aqui o apóstolo começa a pregar, e está aqui no Atos 3,19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim seja apagados os vossos pecados. De novo vem a palavra para arrepender. Ué, mas aquele povo já não tinha arrependido? Jesus já não tinha morrido por eles? Os apóstolos estavam pregando para o mesmo povo. Os apóstolos estavam lá, em Jerusalém, no mesmo lugar onde Jesus esteve. Mas os apóstolos continuavam pregando para arrepender. Arrependei-vos, portanto, convertei-vos, para que assim seja apagados os vossos pecados. De modo que
de modo que da presença do Senhor venha tempos de refrigério. E ele envia o Cristo ungido, o Messias, ou Machia. Ele envia o Cristo que já vos foi previamente designado, Jesus, Yeshua, foi aquele que já tinha vindo, né? Agora eu estou no 3:21. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. Você não pode desprezar o Antigo Testamento. Aqui tem profecias dos santos profetas que Deus já tinha determinado para tudo que ainda vai acontecer nesse mundo antes do Messias voltar. E aqui fala que é necessário que ele fique lá. Até que o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Deus vai restaurar. Esse mundo não vai ficar do jeito que nós estamos vendo, não. Nós estamos tristes nesse mundo. Nesse Brasil, então, não vou nem entrar em detalhes, né? Vou nem entrar em detalhes, porque quando eu começo a pensar assim, gente, mas será que não tem nenhum político honesto ali dentro, não? Porque é um que recebeu propina dali, outro que recebeu propina da acolá. E a gente fica chateado com isso. E nós estamos orando. E a gente ora para que Deus abençoe aquele povo, para que Deus traz a mudança de vida ali no Congresso. Para que aquele povo se arrependa. Tem gente lá que tem coragem e prega essa palavra do arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude, mudança de pensamento. Sabe? Para que as pessoas se libertem dessa ambição de querer dinheiro ilícito ainda, misericórdia. Né? Nós estamos orando. Não adianta xingar, não adianta falar mal. A gente precisa orar, colocar diante de Deus, pedir, Senhor, vem com teu braço forte na nossa nação. Clamamos pela paz de Israel. Senhor, que haja paz em Israel. Jerusalém. É que não vai dar tempo ler, mas na Bíblia está escrito que Jerusalém é a casa do Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Jerusalém é a casa do Senhor, está escrito na Bíblia, no Salmo 122, para a gente orar pela paz de Jerusalém, né? Então, vamos seguir nessa fé unidos. Todos vocês que creem, todos vocês que amam a verdade, a justiça, todos vocês que querem um Brasil melhor. Vamos unir, vamos orar por este país, certo? Vamos pregar o arrependimento, a mudança de vida. Ela tem que começar por mim, pela minha casa, e para alcançar as outras pessoas, ok? Para que o Messias retorne, volte e nos ache com coração puro, com pensamento puro, como uma noiva que se prepara para o seu noivo, que é uma noiva que realmente ama o seu noivo, e um noivo que realmente ama a sua noiva, faz um casamento lindo, maravilhoso. Eu não estou falando desses casamentos que só tem enfeite e acaba no outro dia, não. Eu estou falando do casamento verdadeiro, daqueles que têm 80 anos, não digo 80, que acho que é muito, mas tem gente aí comemorando 50 anos de casado e fala assim, se eu pudesse eu casava de novo, sabe? Esses aí que são exemplos, ok? Então ele é o noivo que vem buscar a noiva, preparemos-nos, ok? Tchau!